Você está confuso com a reforma tributária no Brasil? Se a resposta é sim, esse vídeo é para você. Eu sou o Edu Lins, um dos fundadores do Grupo Móvel e também fundador da Empower Business School. E eu trouxe aqui uma grande amiga, a Trícia Braga, que, na minha opinião, é uma das principais especialistas no que está acontecendo na reforma tributária no Brasil. E ela vai compartilhar o que ela conhece com vocês. Ela também, a Trícia, é uma voluntária e colaboradora, doadora da Carimu Foundation. No final desse vídeo, a gente tem um pedido para fazer para vocês, tá bom? Trícia, um prazerzão estar com você aqui. O palco é seu. Obrigado, Edu. Primeiramente, aí, agradecimento a você por essa oportunidade e por estar aí dando palco a um tema tão importante para você e para todas as pessoas que nos assistem aqui. Bom, reforma tributária no Brasil. Todo mundo já vem aí acompanhando pelos jornais, pelas mídias. É um tema de extrema relevância, não só para os empresários, como também para todas aquelas pessoas, toda a sociedade em geral, a sociedade civil e os indivíduos em si. Todos nós seremos aí, de alguma forma, impactados pela reforma tributária. Então, o que é importante a gente falar, dar o contexto, né, Edu? O contexto aqui é o seguinte: quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de algo muito amplo no Brasil. Há anos e anos que o governo, vários governos aí, já tentaram mudar o sistema tributário e nunca conseguiram. Agora, com a questão política e Congresso Nacional alinhado com o governo, a gente conseguiu aí iniciar. É um longo caminho até a gente conseguir efetivamente essa mudança em todo o sistema tributário. Aqui hoje a gente vai falar sobre um pedaço da reforma tributária, Edu. Na verdade, a reforma tributária ela é ampla, ela vai aí atingir duas fases, grandes fases, que seria a reforma tributária sobre o consumo, né? Tratado aí com tributação sobre mercadorias e serviços em geral, e a tributação sobre a renda e folha de pagamento. Então, o governo hoje está muito focado na reforma da tributação sobre o consumo, tá? E está alinhando a reforma sobre a renda. Todo mundo sabe também, já ouvimos falar aí dessa questão dos dividendos, de tributação, as offshores agora, no fim do ano passado, passaram a ser tributadas no Brasil. Então, estamos com muitas e muitas alterações ao longo do tempo. Hoje, nós vamos nos concentrar aí a falar de toda essa reestruturação da tributação sobre o consumo propriamente dita. Não vamos entrar na tributação sobre a renda, tá? E por que isso? Porque a tributação sobre o consumo, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional no finalzinho do ano passado, né, em dezembro de 2023, foi promulgada a Emenda Constitucional 132. Confesso para vocês que acabou pegando muita gente de surpresa, apesar de ser um tema que a gente já vem discutindo muito. Muitos tributaristas acharam que foi muito pouca a discussão que nós tivemos sobre temas relevantes. E acabou que a gente teve, então, um texto um pouco que foi uma colcha de retalho. Porém, o texto está colocado, a reforma está aí, a emenda constitucional existe, tanto o governo quanto empresas e indivíduos vão ter que cumprir essa reforma. Então, como a gente pode ver no próximo slide, Edu, para que veio essa reforma tributária sobre o consumo? O Brasil já é de longe o país mais complexo do mundo em termos de tributação sobre o consumo. Nós temos aí diversos tributos incidentes sobre uma mesma operação, diversos entes federativos, quer dizer, União, estados e municípios, várias leis destes tributos que são desconexas entre si, então aí gera guerra fiscal de estados, guerra fiscal de municípios, estados contra União Federal. Então, a gente tem aí um grande problema para resolver, né? E o Brasil, como todos nós sabemos, ele quer ingressar na OCDE. Logo, para ingressar na OCDE, ele precisa cumprir determinados requisitos. Um dos requisitos é justamente a melhoria do sistema tributário brasileiro. Então, assim, a reforma tributária, esta que foi aprovada, ela muda, sim, 100% do nosso sistema tributário brasileiro.
Tá? E para que é? Qual o objetivo? Então, quando começou-se a discussão dessa reforma, aonde que o Brasil, em termos de OCDE, o que ele se comprometeu? Primeiro, simplificar o sistema tributário. E simplificar significa diminuir legislação, diminuir todas as obrigações que nós temos, não necessariamente aumentar ou diminuir carga tributária. A gente não está aqui para falar de carga, a gente está aqui para falar de uma melhoria de um sistema que é extremamente penoso, tanto para as empresas quanto para os indivíduos. Então, simplificação, aumento da eficiência e transparência fiscal. Hoje em dia, se a gente for no supermercado, eles colocam o valor da tributação total na nota fiscal. Só que aquele valor, ninguém sabe ao certo se é um valor adequado ou não, porque a gente tem tantos problemas durante a cadeia produtiva que não se sabe ao certo, ao final da cadeia, qual efetivamente foi a carga tributária sobre aquele produto. A gente precisa de maior transparência fiscal sobre isso, né? A gente precisa também de reduzir as distorções tributárias, ou seja, gerar mais equidade. Esse é um pilar muito forte da reforma tributária, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. E quarto pilar é automatizar o pagamento do tributo. Então, o que o fisco quer? Hoje em dia, entre a operação ocorrida, vamos supor, uma venda de uma mercadoria feita hoje, né? Aquele vendedor ele vai recolher o tributo daqui 1 mês e meio, 2. Então, daqui 1 mês, ICMS, daqui 2, PIS/COFINS. Então, há um tempo muito grande para o pagamento daquele tributo. Então, o que o governo quer fazer? Ele quer justamente diminuir esse tempo entre o momento da operação ocorrida e o pagamento do tributo, quiçá para o mesmo dia em que a operação é recolhida. E aí, Edu, importante, a gente fala da reforma, mas ela vai desencadear uma série de mudanças logísticas, financeiras, pricing, reestruturação da companhia, talvez empresas que tenham mudado para um determinado estado agora repensem para mudar para outro. Então, assim, vai ter uma grande mudança gerada pela reforma tributária, e nós precisamos estar aí preparados. Assim, de forma muito simplista, né, aqui para todo mundo, para ficar muito fácil, o que essa reforma tributária sobre o consumo é? Ela basicamente extingue 5 tributos atuais, 2 deles, na verdade, 3 deles federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal. Então, a tendência dela é extinguir 5 tributos para a criação do que a gente chama de para a criação que a gente chama do IVA dual. Então, o IVA dual, ele tende a se aproximar dos países americanos, dos países europeus. A América, os Estados Unidos, ele está muito voltado a sales tax, tá? E aí ele vai ter uma proximidade, porém, hoje, em todos os países europeus, o que nós temos é um IVA único, federal, estadual e municipal. No Brasil não foi possível fazermos isso. No Brasil, nós tivemos que dividir o IVA em dual por conta da nossa estrutura da federação. Então, o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, ela é de caráter federal, dentro do IVA dual. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele é de caráter subnacional, que nós chamamos, ele é voltado aos estados e municípios, ou seja, eles que briguem entre si e resolvam o problema deles. Basicamente, essa estrutura vai ter uma única espinha dorsal, uma única regulamentação, tanto entre CBS quanto IBS. Então, toda aquela parafernália que nós temos em relação a PIS, COFINS, ICMS, legislações que não se falam entre si, não vai mais existir. Ao menos é isso que o governo está realmente propondo, né? Ele vai vir com uma espinha dorsal única para todos eles, seja CBS quanto IBS. E o imposto seletivo, ele vai vir no lugar do IPI, na verdade,
é o tal do que a gente chama do imposto do pecado, aí bebidas alcoólicas, tudo aquilo que o governo quer inibir o consumo, açúcar, questões que vão contra o meio ambiente, tal, ele vai fazer a incidência do imposto seletivo. Então, essa é a nova estrutura que nós vamos ter de forma bem simplista, tá? Daí vão ser originados todos os temas e legislações e regulamentações. Joia? E o que foi muito, muito, muito debatido e até criticado, né, pessoal, foi esse... Qual o período de transição? Né? Todos os empresários ficam, mas quando que eu preciso me preocupar? Né? Pergunta do milhão, quando eu preciso começar a me preocupar com isso? Infelizmente, o período de transição ele vai ser longo, ele vai durar entre o ano, né, janeiro de 2026 a dezembro de 2032. Então, a gente vai ter a legislação pura, a nova legislação 100% ela a partir de janeiro de 2033, somente. Tá? E por que isso? Todo mundo criticou, porque, na verdade, haviam vários benefícios fiscais concedidos pelos estados brasileiros, certo? E esses benefícios iam até dezembro de 2032. Então, os estados já tinham se comprometido com as empresas, com contribuintes, a dar a vazão a todos esses benefícios que eles haviam sido assinados. Então, não tinha condições de se estruturar uma reforma e, junto com esta reforma, agregar todos esses benefícios. Então, o governo foi obrigado a fazer esse período longo de transição, onde a gente vai ter, basicamente, algumas alíquotas subindo, outras alíquotas dos impostos novos subindo, dos velhos descendo, até que a gente tenha, em 2033, 100% dos tributos novos em vigor e não mais os tributos antigos. Então, aqui, Edu, é o seguinte, janeiro de 2026 inicia uma fase teste em que o governo coloca 0,1 de IBS, que é o subnacional, e 0,9 de CBS. Vai ser um ano teste, tá? Continuam todos os tributos antigos e passam a ter esses tributos novos. O que quer dizer isso para o empresário, para o founder? É mais um tributo para ele calcular, é mais uma obrigação para ele gerar. Então, a curto prazo, o cenário piora, vamos colocar assim, porque ele tem mais uma obrigação, mais uma preocupação, tá? Chega em 2027, se bem sucedido esse ano de 2026 com os testes, chega em 2027, o governo vai extinguir PIS e COFINS. Então, aí a gente já deixa de ter dois tributos que hoje são bem complicados em termos de sistemática e operacionalização para ter o CBS. O IPI vai ser zerado e criado o imposto seletivo já em 2027. Chegou em 2029, a gente começa a migração do ICMS e do ISS. Essa migração vai ser o quê? Paulatina. Então, ao longo desde 2029 até 2032, vai ser gradativa e paulatina até que, em dezembro de 2032, eles sejam definitivamente extintos. Tá? Em janeiro de 2033, então, estamos com a vida boa, se Deus quiser, todos nós felizes, porque o sistema está muito mais simples, transparente e voltado a negócios e não mais emperrando negócios como é hoje. Joia? Desafios, são vários, né? São vários desafios, porque quando a gente fala de uma reforma tributária desta magnitude, ela envolve muitos interesses políticos, muitos interesses de associações, empresas. Então, assim, a gente já viu essa coxa de retalho sendo feita na emenda e vamos continuar aí, infelizmente, vendo isso com as regulamentações. Ganha mais quem chora mais. Infelizmente, vai ser por aí. Então, assim, primeiro desafio,
aprovar a regulamentação dessa reforma, né? Foi feita uma emenda, mas agora a gente precisa de todo esse arcabouço legal que regulamenta. Para que tenha essa legislação, o que acontece? O governo fez vários grupos de trabalhos que estão entregando são 18 grupos de trabalho do governo, para que eles entreguem, basicamente são 4 ou 5 projetos de lei. E aí ele vai ter que submeter ao Congresso Nacional, tá joia? O Congresso Nacional tem que aprovar, tanto Câmara quanto Senado tem que aprovar estas legislações. Somente após estas aprovações, e uma vez publicada essa legislação, é que a gente pode dizer que vai mudar. Assinar embaixo que vai mudar e que o período é esse. Tenho ainda grandes dúvidas, é um período muito curto para todos, inclusive para as empresas de software se adequarem. Então, assim, vamos ver quando que eles conseguem aprovar para a gente poder ter certeza, tá? Qual que é o outro problema e outro desafio? As alíquotas ainda não estão colocadas, a gente não sabe o que vem pela frente. Há uma estimativa feita e publicada pelo governo, tá? De 27,5% no total, para abranger todos esses 5 tributos que eu falei. Então, basicamente, alguns setores, né, que basicamente os setores produtivos tendem a ter um benefício com essa alíquota, e os setores de serviços tendem a ter um grande problema com essa alíquota. Ela é muito maior do que toda a gama de serviços paga hoje de tributação, por exemplo, para esses tributos que eu falei. Então, assim, vai ter e isso propositadamente, tá, Edu? É proposital. O governo sempre tributou mais indústria do que serviço, agora ele vai tentar equiparar. Vai ter uma choradeira, todo mundo. A gente, enquanto indivíduo, vai sentir no bolso, porque os serviços vão aumentar, porque a carga tributária está aumentando. Então, assim, tem setores específicos que vão realmente ser muito impactados e outros que vão ser beneficiados, tá? Mas a gente ainda não sabe qual é a alíquota. E o terceiro desafio é que tem muita exceção à regra. A gente continua com muitas exceções. A gente tem vários regimes especiais, por exemplo, combustíveis, instituição de ensino, plano de saúde, bancos. Tá? Então, assim, a gente ainda vem com uma grande carga de exceção à regra, que é difícil de ser mantida, de ser operacionalizada. Mas está colocado, agora tem que ser regulamentado. Né? É leite derramado, não vamos chorar. E, por fim, aqui, né, próximos passos. Né? Congresso Nacional, como eu já disse, vai ter que aprovar. Né? Uma vez aprovado, qual é o outro próximo passo que tem? Uma vez aprovada essa legislação, haverá, por parte do governo, uma alteração, uma adequação de todos os layouts, de todas as obrigações, de todos os dados. Então, os dados irão sofrer alteração para a adequação dessa nova tributação. Então, assim, eu na minha empresa vou ter impacto? Vou ter trabalho? Vou. Ou eu ou o meu contador. Então, eu preciso entender que o meu contador vai ter um trabalho adicional também, que a minha empresa de tecnologia vai ter um trabalho adicional, todos vão precisar adequar esses layouts, tá? E eu, contribuinte, o que eu preciso fazer? Já posso sair correndo descabelado? Estou vendo muita gente falando asneira agora. Muita gente querendo vender serviços, vender até softwares de forma um pouco arrojada, porque não se sabe ainda. Né? Então, se eu fizer hoje um trabalho já de impacto, por exemplo, quero saber como que vai ser o meu cenário tributário 2026. É prematuro, porque eu vou gastar dinheiro agora e daqui a 4, 5 meses. Então, o que eu, contribuinte, posso fazer? Primeiro, arruma a casa. Né? A gente sabe que sempre tem melhoria a ser feita do lado da área fiscal. Eu desafio aquela empresa, seja ela pequena, média ou grande, que tem tudo certo, tudo adequado, tudo em compliance. Então, primeira coisa, arruma a casa e avalia os dados fiscais. Hoje, os dados
eles são extremamente importantes se eu vejo o futuro, né? Eu vou ter uma boa migração para a reforma se o meu hoje estiver adequado. Caso contrário, eu vou fazer uma análise de impacto sobre algo ruim. Minha análise vai ser ruim, logo eu vou perder dinheiro. Então, se preocupem não a sair correndo e contratando o serviço, se preocupem a arrumar a casa e avaliar dados e retificar o que tiver para retificar. Realmente, isso é lição número 1. Uma vez colocada e aprovada a legislação, aí sim, vai atrás de analisar os impactos, tá? Esse ano ainda, não estou falando para esperar 2025, muito provavelmente o Congresso aí vai aprovar isso, ele se comprometeu a aprovar a reforma neste primeiro semestre. Então, eu não estou falando para esperar até 2040, eu estou falando para esperar 2, 3 meses, tá? E aí sim calcular os impactos, checar pricing, vai ter grande alteração, então cuidado com pricing, né? Cuidado aí com todas essas métricas, vai mudar. E também a questão, por último, né? Uma vez colocada a legislação, negociar com o contador, avaliar o que vai ter que ser inserido de dados extras, né, para adequação, como que eu vou fazer, se eu tenho um sistema hoje, se eu tenho um RP, se eu vou conversar com o meu RP, se eu tenho uma solução fiscal, se eu vou conversar com... Vamos passar também por essas discussões, né, mas ainda um pouquinho lá na frente. Eu vejo aí isso mais para o segundo semestre de 2024, tá? Não vamos deixar 2025 esperar, vamos fazer já, mas no segundo semestre. Acho que é isso, Edu. Isso é muito legal. Então, quem tiver com a casa arrumada, né, com os tributos organizados, com seus dados internos, vai ter menos dificuldade caso toda essa transição aconteça. Esse é o seu principal recado. Nós estamos começando o segundo trimestre de 2024, gravando esse vídeo. O principal aviso: arrumem a casa e fiquem atentos nas notícias, e em breve, provavelmente, eu vou trazer a Trícia aqui de novo para dar uma atualização para vocês dos próximos passos e as próximas dicas valiosas que ela vai nos dar. Bom, mudando de assunto, se você gostou desse vídeo, eu e a Trícia, a gente queria pedir um enorme favor para vocês. Nós somos apoiadores da Carimu Foundation, uma fundação que luta contra a pobreza extrema na África. Nós ajudamos uma comunidade que nós já conseguimos tirar 15 mil pessoas da pobreza extrema. Eles não tinham água, não tinham saneamento, não tinham escola. Eu vou mostrar para vocês, esse era o tipo de banheiro das escolas dessa vila na Tanzânia que nós começamos a ajudar. Nos últimos 10 anos, nós investimos 5 milhões de dólares com o apoio de doadores do mundo inteiro para mudar essa realidade. E essa era uma cozinha de uma escola que nós ainda não conseguimos ajudar, né? E aí, a Carimu Foundation precisa de 6 milhões de dólares para melhorar a vida agora de 25 mil pessoas na próxima vila que nós vamos aplicar a nossa metodologia. A Trícia deve ir comigo esse ano lá para a Tanzânia para visitar o projeto que ela está apoiando. Tem vários outros projetos de apoio às mulheres, de apoio ao empreendedorismo, de apoio ainda na construção e reforma de escolas, né, para arrumar os banheiros, arrumar as cozinhas. Se você gostou desse vídeo da Trícia e se você gostou do que nós estamos fazendo, visite o carimufoundation.org e, se você é de fora do Brasil, use o QR Code onde tem a minha foto aqui. Se você é do Brasil, use o QR Code que nós estamos fazendo em parceria com a Lab of Change, né? Você também pode acessar o site da Lab of Change, um grande parceiro nosso aí no Brasil, e faça uma doação, qualquer valor. Eu e a Trícia vamos ser eternamente gratos a vocês. Também, quem quiser conhecer mais vídeos sobre gestão, está aqui o QR Code da mentoria Rumo ao Bilhão, da Empower Business School, escola de empreendedores, onde eu pego toda a receita que eu ganho com a Empower, eu dou metade, 50%, também para apoiar a Carimu Foundation. Me ajude a
aumentar essa máquina do bem, acesse a mentoria Rumo ao Bilhão, onde eu conto as histórias de empreendedorismo da história da Móvel, como que o iFood cresceu, como nós criamos o Play Kids, a PKXD e outras empresas aí da minha história. É isso. Muito obrigado. Trícia, algumas últimas palavras aqui? Obrigada, Edu, obrigado, muito feliz por apoiar a Carimu, excelente assim, projeto. Obrigado também, eu acho que sobre reforma tributária, fechar com uma questão assim, com uma palavra positiva, todos nós precisamos fazer a nossa parte para ter um Brasil melhor também. Então, quanto melhor o sistema tributário, melhor aí a gente vai ter para os nossos futuros, para os nossos filhos e tudo mais. Então, estou muito feliz com todas essas alterações e muito feliz com a nossa conversa. Obrigado aí mais uma vez, Edu. Maravilha. Aprendi um monte e espero que você também tenha aprendido. Grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.